Tudo bem, gente? Eu vou começar uma série de vídeos um pouquinho mais compridos, porque aí eu já estou cozinhando mesmo. Mas enquanto eu estou cozinhando, eu vou começar a falar de exames laboratoriais para vocês. Acho que uma dica de saúde sempre é importante. E aí quando a gente pede esses exames para vocês, vocês já vão entender para que serve, se está alterado ou não. Acho que é legal para vocês irem cuidando e auxiliando a gente a cuidar de vocês. Hoje eu vou fazer yakisoba. Em casa a gente brinca que é yakisobra, porque a gente não coloca só a cenoura e o repolho, né? E o brócolis, né? Então a gente vai colocando o que está sobrando na geladeira, a gente acaba colocando, se não destoar muito do prato. O que eu vou fazer? A gente sempre está cozinhando aqui sem nada de origem animal ou só o ovo, né? Que as galinhas ficam soltas lá na chácara, então a gente entende que não traz nenhum sofrimento para elas, né? Então de vez em quando a gente usa ovo e bem de vez em quando a gente usa aquele leite em pó, mas quase nunca. Então o que eu vou fazer? Uma dica aqui para o yakisoba ficar mais saboroso quando é vegano. Eu vou colocar um pouquinho de alho na panela e um pouquinho de berinjela. E aí eu vou dourar antes de colocar a cebola e começar a fazer o yakisoba mesmo. O molho do yakisoba, tá? Isso dá um sabor um pouquinho diferente. Eu gosto, fica mais saboroso pra mim, na minha opinião. Então eu vou dourar a cebola. Primeiro eu vou colocar o alho e a berinjela na panela. Depois vou deixar reduzir bem, para usar como se fosse um tempero mesmo. Depois eu vou colocar a cebola, os cogumelos. A gente tem shimeji, shiitake aqui. E depois vou colocar os brócolis. Vocês podem ver que tem de tudo aqui, né? E ficou só faltando o tofu. Então é isso aí. Vou colocar macarrão instantâneo mesmo, acho que todo mundo tem aí. Eu gosto de fritar um pouquinho ele, eu vou mostrar pra vocês como é que faz, para o macarrão ficar um pouquinho mais solto e um pouquinho mais crocante. E é isso aí, vamos cozinhando e eu vou falando de alguns exames para vocês. Essa ideia de começar a falar sobre outros assuntos enquanto eu cozinho veio da So e da minha filha Sofia. Então é isso aí. Quando as duas mulheres, tem a minha mãe também, mas quando as duas mulheres da sua vida te dão uma dica, acho que é bom pelo menos prestar atenção, né? Escutar. Não precisa fazer sempre, mas é melhor escutar, né? Então se vocês gostarem da ideia de eu ficar dando dicas sobre saúde, não só sobre os exames clínicos, me avisem e me mandem as dúvidas que vocês têm para eu ir falando enquanto eu cozinho, tá bom? Então a primeira coisa vai ser o alho e a berinjela. Acho que um exame que é muito comum aí, né, da gente pedir é o hemograma completo. O hemograma completo, na verdade, alguns pacientes eles ficam achando que é o exame inteiro, né? E o hemograma só diz respeito às células vermelhas, às células brancas e às plaquetas. Eu vou tentar fazer algumas analogias para eu explicar mais fácil, né? As células vermelhas do sangue, elas são como se fossem, imagina que os vasos sanguíneos do nosso organismo, eles são as ruas da cidade, né? Na verdade, os vasos eles servem para isso, né? Para transportar as coisas de um ponto a outro do nosso organismo, né? E aí imagina que as células vermelhas, elas são como se fossem os caminhões de oxigênio. Dentro desses caminhões de oxigênio, tem como se fosse uma garrafinha feita de ferro, que a gente chama de hemoglobina. E aí o oxigênio vai mais ou menos dentro dessas garrafinhas, né? Então a primeira parte do hemograma, em geral, ele vai falar quantas células vermelhas, né? Quantas células vermelhas tem, mais ou menos, então são os eritrócitos. A hemoglobina é o que eu falei, são essas garrafinhas. E o hematócrito é mais ou menos o percentual, assim, mais ou menos isso, né? É o percentual que tem
do volume total de sangue de células vermelhas, percentual de células vermelhas tem no sangue total, né? E todos esses exames precisam ser avaliados pelo médico porque precisa da indicação clínica e da interpretação correta, tá? Mas vamos lá. Depois tem o tamanho do caminhão. Então tem a quantidade de garrafinhas, depois tem o tamanho do caminhão, que é o volume corpuscular médio, né? Então existe uma média de um tamanho normal do caminhão, que é o volume, né? Depois tem a quantidade de garrafinhas que tem dentro do caminhão. Então é a hemoglobina corpuscular média que chama. E aí depois tem a concentração de garrafinhas para cada caminhão, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, né? E o RDW tem a ver com se está variando muito o tamanho da garrafinha, né? Então com isso a gente consegue entender se a pessoa, por exemplo, tem uma falta de garrafinhas, ou falta de caminhões, ou se o caminhão está pequeno demais ou está grande demais, né? Isso aí já é uma outra interpretação que a gente precisa, dependendo do tipo de alteração, a gente vai pedir outros exames. Eu vou falar só dos exames básicos, né? Porque acho que não interessa para vocês o resto. Se a pessoa tem uma anemia, se ela é falta de ferro, se ela é falta de vitamina B, enfim. Essa parte eu não vou falar. Se ela é genética, né? Mas tem vários tipos aí de alterações das células vermelhas. As plaquetas, elas são como se fosse rolha, assim, ó, esfarelada. Na hora que surge algum problema no vaso, tipo algum lugar por onde pode sair o sangue, elas meio que se juntam para formar tipo uma rolha ali para tampar o vaso, né? E bom, agora eu vou colocar aqui na panela o alho e a berinjela, né? Então a gente já falou sobre as células vermelhas e já falamos sobre as plaquetas, né? Agora as células brancas elas são como se fossem os policiais do nosso organismo. E do mesmo jeito que os policiais, né, tem vários tipos de policial, né? As células brancas, elas têm aquele policial que faz a patrulha ali na rua, e ele é o primeiro a chegar quando tem algum tipo de crime ou algum tipo de problema, que a gente chama, por causa das características, né, dessas células de polimorfonucleares, e são que dão o primeiro combate ali, quando tem algum problema. Então eles saem da rua, dos vasos, né, e aí eles têm um jeito ali em alguns minutos de chegar no local onde está a ocorrência. Baixar um pouco para não queimar e não ficar ruim o gosto do alho, né? Talvez o áudio não fique tão bom aqui por causa do barulho da cozinha. Então tem esses policiais que chegam antes, e aí depois, se não pegar em flagrante, né, o criminoso, entre aspas, aí, não é só para micro-organismo, né, que serve esse tipo de defesa. Depois tem aquele pessoal que é mais especializado, vamos brincar assim, que são os detetives, que são as outras células brancas, né? Então, linfócitos e monócitos principalmente. Então, quando a gente pede o hemograma completo, vem a contagem total de células brancas e depois vem aquele diferencialzinho falando sobre percentualmente e em valor absoluto também, né? Quanto que tem de policial de rua, quanto que tem de detetive, né? Os linfócitos, eles fazem uma imunidade um pouquinho mais específica, né? Não é tão genérica, como se fosse um detetive mesmo. E é isso, o hemograma serve para isso. A gente vai ter uma ideia de como é que está a sua imunidade
aqui de como é que estão os caminhões que levam oxigênio e como é que está a contagem de farelo de rolha para que vai tamponar aí se tiver algum sangramento. O alho já está ficando meio dourado, eu vou acrescentar a berinjela. Outro exame que a gente costuma pedir muito são os exames para ver a glicemia, o açúcar no sangue, né? Então a glicose é como se fosse o combustível nosso, que é o carboidrato, né? E aí os exames que a gente costuma pedir mais, ou é a glicemia de jejum, ou a hemoglobina glicada, tem a frutosamina também. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui agora. Vou colocar os cogumelos. A berinjela e o alho já estão no ponto, né, já dourado. Vou colocar o shiitake e o shimeji. Usando a mesma analogia da rua, né? Então a glicemia é como se a gente estivesse tirando uma foto do vaso e nessa foto a gente vai contar quantos caminhões de combustível tem, né? Então ele só vai refletir aquela fotografia só. Aí isso é glicemia de jejum, né? Por isso que precisa estar em jejum. Umas 8 horas de jejum é suficiente para coletar a glicemia de jejum. Além da fotografia, então a gente tira a foto e vê quantos caminhões de combustível tem ali no vaso. A frutosamina é uma média, sabe aquele pessoal que está contando quantos carros passam? Peraí que o meu cameraman automático aqui parou. Então a frutosamina, ela é uma média, é aquele pessoal que fica anotando ali quantos carros passam numa via. Então é uma média de mais ou menos 2 semanas de quantos caminhões de combustível passaram nessa rua. E a hemoglobina glicada é uma média mais ou menos de 2 meses, 8, um pouquinho mais às vezes, semanas, tá bom? Então para isso que a gente pede os exames no diabetes, e por isso que é importante, além da fotografia, a média de caminhões que passa aí na sua rua está dentro do valor bom, tá? Para quem é diabético, né? Para um bom controle. Vocês podem fazer perguntas sobre alguma doença também, tá bom? Algum diagnóstico aí que vocês tiveram, infelizmente, né? Mas que vocês tiverem, que vocês precisam aí de alguma explicação, eu posso ir comentando enquanto eu faço a comida. Vou acrescentar o shoyu, tá bom? Aqui, ó. Eu vou acrescentar cenoura, sempre aquilo, né? É o que vai fazer o caldo primeiro, o que vai dar o gosto, que aí o gosto precisa pegar em tudo, né? Depois vai por ordem do que é mais duro, né? Precisa cozinhar mais, para não ficar nada muito mole nem muito duro. Então eu coloquei a cenoura, agora eu vou colocar a abobrinha. Eu gosto de colocar a abobrinha nesse formato aqui, ó, mais compridinho, né? Vou acrescentar aqui na panela. Como todo vegetal, ele dá uma reduzida, né? Solta um pouquinho de água. Então, para a gente acrescentar água, vai ser mais no final do prato mesmo. Depois eu mostro para vocês como é que é. Agora o brócolis. Eu gosto que tudo fique meio em pedaços maiores, para eu conseguir sentir mais o gosto, né? Quando for comer. Não ficar só aquele tudo igual, né? O tofu. Eu esqueci de mostrar, mas a cebola já foi para a panela, tá? Por último, vou colocar as folhas e eu acabei de ligar aqui a panela para fazer o macarrão, para não ficar muito mole, né, na hora que a gente for acrescentar
o molho no macarrão. Eu coloquei repolho e acelga, e tinha um pouquinho de acelga aqui, não é normal colocar no prato, mas eu vou pôr. Agora eu vou colocar um pouquinho de água para não queimar o fundo. Eu vou mostrar para vocês como é que tá a panela tá bem cheia, mas as folhas vão reduzir muito, né? E fica parecendo que é muito, mas não é. Então a panela ficou bem cheia, mas eu vou colocar a tampa e ele vai reduzir tudo. Coloquei a água para não queimar o fundo. E agora vamos esperar. Enquanto a gente espera ali o yakisoba, o molho reduzir, vou trazer aquele minuto de autoconhecimento. Aí eu faço um vídeo só, e aí vocês, enquanto cozinham aí também, eu vou juntar tudo, né, no YouTube, que fica mais fácil. Esse poema, ou esse escrito, ele muitas vezes é imputado a Madre Teresa de Calcutá, mas não foi ela que escreveu. De qualquer maneira, se ela colocou na parede de uma das instituições dela, é porque tem um significado, acho que tinha um significado importante para ela, né? Então vamos ler junto aqui, ó. O texto ele chama Assim Mesmo. E eu não sei, para mim me estimula. Muitas vezes quando eu estou desanimado, bate um desânimo, eu gosto de, às vezes, reler esse texto. Assim mesmo, muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil assim mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos, alguns inimigos verdadeiros, mas vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que, no final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as pessoas. Então é isso daí. A gente fala sobre isso, né, no curso, mas a gente tem que ter um parâmetro sempre, o melhor parâmetro possível, né, na nossa vida. Não que as pessoas sejam ruins, mas todas as pessoas, assim como nós, têm defeitos. Então, se a gente usar as pessoas como parâmetro para saber se a gente está fazendo o certo ou não, claro, né, eles são o nosso espelho, a gente precisa levar em consideração. Mas o parâmetro onde a gente quer chegar precisa ser alguma coisa maior. É disso que a gente fala no curso, mas a gente precisa ter um parâmetro mais perfeito, né, para a gente poder se guiar. Não chega lá, né? Muito difícil chegar lá, mas pelo menos para servir de guia. Gente, eu já coloquei o macarrão aqui para cozinhar. Tem o macarrão próprio para yakisoba, que eu prefiro. Hoje a gente está sem aqui, eu coloquei o macarrão instantâneo mesmo. Não fica ruim não. Depois eu vou mostrar aqui o preparo fritando, tá? Para você que ficou até agora aqui comigo, deixa eu contar uma outra história. Sabe que no final do século XVIII, o Hahnemann, que é o fundador da homeopatia, o sistematizador dessa doutrina médica, né? Ele, em primeiro lugar, que eu acho que é bem interessante, né, da vida dele, é que ele entrou numa faculdade de medicina que era muito teórica, né? Então, quando a gente lê os livros dele, ele é muito incisivo quando ele fala sobre teoria demais na medicina. Então, ele mudou de faculdade, ele foi para uma faculdade que tinha um pouquinho mais da parte prática, beira-leito, né, com os pacientes. Aí ele terminou o curso de medicina, começou a exercer, né, a medicina tradicional da época, né, que depois ele veio a chamar de alopatia, que esse termo foi ele que cunhou, né? E ele acabou se desencantando com a medicina. Ele falava muitas línguas, ele resolveu viver de traduções. E foi em uma dessas traduções de uma matéria médica a matéria médica fala sobre os medicamentos, né? E aí foi uma dessas matérias médicas que ele relembrou ou intuiu, enfim. Ele estava lendo, né, o que o medicamento poderia causar,
e ele falou, nossa, esse medicamento serve justamente, ele é aplicável justamente para as pessoas, para os pacientes, né, que tem um quadro clínico muito semelhante do que está descrito aqui, que ele pode causar. O Hipócrates, a lei dos semelhantes, ela é hipocrática. O Hipócrates foi o pai da medicina, né? Foi aquele que aprendeu com... É o Apolo, é o deus da medicina, aí tem o Quiron, enfim, dizem que tem essa linhagem toda aí, e o Hipócrates vem, né, dessa linhagem, mas isso não vem tanto ao caso. O Hipócrates já tinha falado sobre a lei dos semelhantes, e o Hahnemann ele acabou, não sei se relembrando, intuindo, enfim, e ele teve esse insight, né? Nossa, então a quina, a casca da cinchona, né? Ela tem vários sintomas aqui que lembram sintomas de malária, e é utilizado para isso e dá certo. Então, será que não é... Eu estou desiludido, né, com a medicina, não estou falando mal da medicina tradicional, eu fiz faculdade 6 anos, né? Mas ele estava insatisfeito e ele acabou tendo essa ideia de tratar os semelhantes pelos semelhantes, ou seja, o paciente que tem sintomas com um medicamento que pode causar sintomas semelhantes. Aí depois, no próximo vídeo, eu continuo a história da homeopatia. Nessa fase aqui, o macarrão já está mais ou menos pronto. Eu gosto de tirar ele um pouquinho antes, porque depois vai cozinhar um pouquinho mais com o molho. Então eu vou reservar o macarrão, transportar o molho para a panela que é funda, e depois eu vou fritar o macarrão na frigideira. O molho está aqui, eu vou retemperar com shoyu tal, e colocar o amido de milho para engrossar. Eu vou lavar a frigideira e vou fritar o macarrão que está aqui. Vou colocar margarina vegetal na frigideira. E o macarrão para dar uma fritada, né? Aqui, para quem gosta, eu gosto, não colocar muita margarina, porque aí você consegue colocar o óleo de gergelim, né, para dar aquele cheiro que é bem especial do yakisoba. Já coloquei o óleo de gergelim já. Não tem problema se ele queimar um pouquinho, bem, claro, não torrar, né? Mas ele queimar no fundo, ali no fundinho, ele acaba ficando aquele crocante. Aí depende do gosto, né? Eu preciso. É interessante deixar secar o macarrão. O fundo fica um pouquinho queimado, ou pelo menos duro, e o macarrão dá aquela queimada, solta o cheiro do óleo de gergelim, e ele fica mais seco, absorve mais o molho. Para quem não sabe, mas eu acho que a maioria sabe, o tofu, o resto que sobra do tofu, então, fica dentro de um pote com água, vai trocando água todos os dias para não estragar o tofu. Vai muito do gosto de cada um. Eu gosto de servir o yakisoba num pirex, né? E eu gosto de colocar o macarrão por baixo e o molho por cima. Então olha, tá vendo como o macarrão ele ficou solto, né? E meio queimadinho. Então ele vai ficar por baixo no pirex. Por último, acrescentar amido de milho dissolvido na água fria para dar aquela consistência aveludada do molho, né? Do yakisoba. Então essa é a aparência final do yakisoba. E eu vou colocar mais algumas gotas aqui de óleo de gergelim, porque o aroma fica mais gostoso. Vou colocar agora por cima do macarrão aqui no pirex. Bom, ficou pronto, a aparência é essa.
Vou dar a última dica aqui para vocês. Quando vocês forem no restaurante japonês, jamais deixem o ohashi assim na comida, ó. Sabe por quê? Porque é o jeito que os japoneses deixam incenso naquele lugar que eles fazem as orações para os antepassados, tá bom? Então, ó, o hashi nunca espetado, tá? Sempre na bordinha, assim, tá bom? É isso aí, vida plena, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço, beijo.